Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Adelson França Júnior e nós vamos conversar aqui um pouco sobre a importância do tempo para a nossa evolução espiritual, certo? Para começar, a ideia é a gente trazer aqui o que significa tempo, né? Acho que o primeiro momento é exatamente esse. Então, no dicionário está escrito o seguinte, olha só. O que é tempo? O tempo é uma série ininterrupta e eterna de instantes. Outro significado que aparece quando a gente procura pela palavra tempo no dicionário é medida arbitrária da duração das coisas. Arbitrária é exatamente alguém fez esse movimento arbitrariamente de dizer, olha, isso aqui começa, isso aqui termina. Tem um marco que é arbitrário da duração. Outros significados dão conta da ideia de uma época determinada, de um prazo, né, de algo relacionado à marcação de uma demora. Outro significado são as questões relacionadas à atmosfera, né, o tempo quente, o tempo frio, né, um tempo temperado, as condições climáticas. Não é essa a discussão que a gente vai fazer aqui, né? Além disso, tem outros significados relacionados à gramática, né? Que é o conjunto de inflexões do verbo, o tempo presente, os pretéritos e os futuros, né? Além disso, nós também temos na música, que é cada uma das divisões de um compasso, né? Determina um tempo. Beleza, então fiquemos com esse primeiro significado. O que é o tempo? Uma série ininterrupta e eterna de instantes. Para a gente começar a refletir. Quando a gente vai buscar essa discussão, inclusive filosófica, né, que a doutrina traz para a gente encontra na herança grega, que é uma perspectiva trazida muito presente no nosso tempo, na nossa formação, na construção do nosso pensamento, né? Vale lembrar que o Kardec indica Sócrates e Platão como precursores, né, do espiritismo. Então nós temos uma interessante diferenciação que os gregos faziam do tempo. Eles tinham 3 palavras para significar tempo. E é interessante a gente saber e retomar um pouco. Quais que são? Cronos, Kairos e Aeon. São significados, né, palavras que trazem dimensões diferenciadas de tempo. O Cronos se refere ao tempo cronológico, ou seja, aquele tempo sequencial, que é a medida de determinado encerramento, inicia-se um novo ciclo, né? Ele pode ser medido, ele está associado a um movimento linear das coisas terrenas, com um princípio e um fim. Então, quando a gente está dizendo de Cronos na perspectiva, né, grega, estamos dizendo desse tempo mais comum, que é o tempo que a gente diz, né, que a gente marca a hora, o início de uma reunião, o término de uma reunião, o trabalho, né, o registro do tempo que a gente trabalha. O Cronos está vinculado a isso. Já o Kairos traz uma dimensão interessante de tempo. Ele se refere a um momento indeterminado, em que algo especial acontece. O Kairos seria o tempo da oportunidade. Não é aquele tempo contado quantitativamente, mas um ponto determinado nesse Cronos, digamos assim, que inclusive se descola do Cronos. E aí, inclusive, a percepção desse tempo é alterada, né? Em determinados momentos da nossa vida, a gente vivencia experiências tão significativas que a gente perde a noção cronológica do tempo. E ainda tem esse outro significado, que é o Aeon,
que para os gregos era um tempo sagrado e eterno, sem uma medida precisa. Um tempo da criatividade, onde as horas não passam cronologicamente. Também associado ao movimento circular dos astros, e que na teologia moderna corresponderia ao tempo de Deus. Então vamos ficar com com essa diferenciação. Cronos, de um lado, que é esse tempo contado, esse tempo ininterrupto, e Kairos e Aion, uma outra perspectiva, dizendo de um tempo descolado dessa lógica cronológica. Beleza? Ah tá, só para a gente retomar, Cronos se refere inclusive a um titã, que eram os princípios, um deus, na lógica politeísta grega. Ele era o mais jovem dos titãs, filho de Urano, que era o céu estrelado, e de Gaia, são os deuses primordiais na perspectiva da mitologia grega. Cronos era o rei dos titãs e o grande deus do tempo, sobretudo quando ele é visto em seu aspecto destrutivo. Então Cronos, que na versão romana é chamada de Saturno, que dá nome a um dos planetas do nosso sistema, é aquele sujeito que rege os destinos das pessoas e devora tudo. Ele é incansável, ele permanece, ele segue continuamente, independente do que acontece. É uma percepção dessa coisa do tempo inexorável, é o tempo que se passa. Na mitologia, tem uma referência a ele como o deus que engolia os seus filhos ao nascerem para evitar uma maldição que o oráculo previu, que ele seria destronado por um dos filhos. Então, diante disso, ele tomou essa atitude. Cada filho que nascia, ele devorava. Você tem, inclusive, representação artística dessa cena, feita pelo Goya, por exemplo, Se a gente jogar na internet, a gente consegue ver Cronos devorando o seu filho. Mas a metáfora é exatamente desse sujeito, dessa força que move-se incessantemente. Essa é a ideia de Cronos. E aí a gente vai começar a conectar isso com a perspectiva da nossa evolução espiritual. Certo? Só para dar mais informações sobre o Cronos, ele casou com a sua irmã, que era Reia, e deu 6 filhos, 3 mulheres e 3 homens. E ele comeu todos, exceto Zeus, porque a Reia conseguiu salvar, enganando ele, enrolou uma pedra, e aí ele engoliu a pedra sem perceber a troca. Isso é interessante também, como o tempo não é qualificado racionalmente, vamos dizer assim, não faz escolhas específicas, ele segue com a tradição. E Zeus cresceu, ele ficou um tempo isolado, cresceu, retornou e se vingou, destronou Cronos e baniu os demais titãs. Conseguiu uma poção mágica que fez vomitar os outros filhos, que eram Poseidon e Hades, e aí dividiu o reino divino, entre esses 3. Poseidon ficou com o domínio dos mares, Hades ficou com o submundo, e Zeus reinava no mundo do céu, no mundo do Olimpo, no Monte Olimpo, e coordenava os demais deuses. Só para a gente ter uma notícia aqui de quem era de fato o Cronos, Na mitologia, Kairos era, agora já Kairos, de onde surge a referência a Kairos, que foi um personagem também, Era considerado um filho menor de Zeus. Então Kairos seria neto de Cronos na lógica da mitologia, Ele era filho de Zeus com a deusa da prosperidade, chamada Tique, em grego, ou Fortuna no latim. Kairos era rápido, andava nu e tinha somente um cacho de cabelos na testa. Só era possível agarrá-lo
segurando-o por esse tupete. Se assim não fosse, seria impossível segui-lo ou trazê-lo de volta. Essa é a metáfora. Então, o Kairos seria exatamente esse tempo da oportunidade em que a gente agarra pelos cabelos, né? O professor tem um ditado que cavalo selado só passa uma vez, não é isso? É algo nessa perspectiva que a personagem de Kairos traz para a gente pensar e refletir como esse registro do tempo pontual. A gente também consegue visualizar Kairos, se quiser ver, né? Você tem registros artísticos, quadros pintados, né? Um deles é do Francesco Salviati, né? Um pintor italiano. Se vocês quiserem pesquisar, é interessante. É isso. Então, essa primeira diferenciação é importante. E é interessante trazer que Kairos, diferentemente da lógica cronológica, não apresenta passado e futuro. O Cronos se vincula a essa lógica do passado, do presente e do futuro, num ciclo ininterrupto. Já Kairos simboliza o melhor instante no presente, um instante em que consegue afastar o caos e abraçar a felicidade. É importante a gente refletir sobre isso. Que dimensão do tempo a gente está trazendo para a perspectiva da progressão espiritual, da evolução espiritual que a gente se propôs ao reencarnar, né? Essa é a tarefa que a gente se coloca quando a gente se propõe a assumir uma nova vivência terrena, né? Encarnada. Essa é a intenção. E aí, de que tempo estamos falando? A importância de qual tempo para esse processo evolutivo? O Mário Quintana tem uma frase interessantíssima, e que é a seguinte: o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. Uma referência importante para a gente pensar em que tempo a gente está vivendo, qual é o processo de reconhecimento do tempo que a gente vive. O Oswaldo Montenegro também tem uma música, né? A gente se reconhece no espelho de agora ou na foto passada? Passado, presente e futuro, qual é o lugar da evolução? Nossa evolução está no passado, em tudo que a gente aprendeu? Nossa evolução está no futuro, na perspectiva quando a gente avalia a evolução dos mundos, né? Na transição desse movimento do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. É disso que nós estamos dizendo? Ou nós estamos dizendo do presente? E o Quintana poeticamente diz isso, né? De que o passado sempre retorna. E de alguma forma é importante que isso aconteça, e é importante a gente se colocar diante do tempo da gente. Tem um outro filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard. Uma das referências do existencialismo, que é uma corrente em que o tempo é muito importante, né, na filosofia. Ele tem uma frase muito interessante que é a seguinte: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Eu acho que essa é uma boa referência para a gente discutir a importância do tempo na nossa evolução espiritual. É importante a gente olhar para trás para entender, para compreender, para reconhecer os processos de construção das virtudes que a gente já tem, assim como dos vícios. Todo o processo de evolução espiritual passa pela lógica da reforma íntima, de consertar, vamos usar esse termo, o que não está funcionando. Mas antes de tudo, para a gente consertar, manter o que está funcionando e alterar o que não funciona, a gente precisa de fato reconhecer. Por isso que o processo da reforma íntima passa necessariamente pelo autoconhecimento. E autoconhecimento tem muito a ver com o passado.
embora a gente tenha aí um véu quando a gente nasce do esquecimento do passado, a gente consegue entender e perceber tendências nossas que têm a ver com quem a gente foi no passado. Este é um passo importante. Olhar para o tempo passado e reconhecer inclinações positivas e negativas do nosso processo individual, do nosso processo espiritual. Ao compreender o que eu vivi, e aí isso vale inclusive para o tempo, tanto dos tempos das encarnações passadas, quanto do passado desta encarnação, olhar para a minha infância, olhar para a minha juventude, olhar para as experiências e relacionamentos que eu estabeleci com os meus irmãos de caminhada evolutiva, para eu compreender quem eu sou, quais as minhas limitações, quais as minhas conquistas. Mas esse não é suficiente. É preciso viver e modificar o processo olhando para frente, construindo expectativas de melhoria interna e melhoria do mundo que nos cerca, né? Ou dizem, uma frase atribuída ao Chico, né? Mas de fato que a gente não consegue confirmar essa atribuição, mas não importa de quem é, tem muito a ver com isso aqui que o Kierkegaard traz, que é ninguém pode mudar o passado, né? Mas qualquer um pode mudar o seu presente agora e fazer um novo futuro. Ele atribui essa frase ao Chico, né? Algo parecido com isso. É aí que está a grande dimensão da importância do tempo. Claro que as experiências do tempo cronológico são fundamentais, como eu disse, para a gente reconhecer esse processo, quem a gente foi, qual caminhada, como que eu cheguei aqui, né? Tem uma música de Cidade Negra que diz isso: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Mas esse tempo cronológico, ou quantas encarnações eu vivi, por quais processos eu passei, não adiantam de nada se eu não assumir a oportunidade do presente. Se eu não assumir e pegar Kairos pelo cacho, né? E montar no cavalo selado. Por isso que Jesus diz: reconciliai com seu irmão, com seu inimigo, enquanto está a caminho com ele. A oportunidade se faz hoje, no presente. Tanto é que o Einstein tem uma frase interessantíssima que é o seguinte: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Olha que loucura. O Einstein construiu toda uma teoria, né? Baseada nessa lógica de que essa construção cronológica do tempo é uma ilusão. De que, de fato, o único tempo que existe é o tempo presente. Aliás, tem até uma referência nesse sentido, né? De que é por isso que se chama presente. É um presente dado por Deus para que a gente vivencie as necessidades que a gente tem. Essa é uma questão importante. Reconhecer que quando a gente fala de tempo, embora toda a construção passada e os erros signifiquem oportunidades de aprendizagem, de nada elas vão valer se eu não assumir o processo da minha própria evolução espiritual. Quando a gente avalia aí, né, os tempos pelos quais os indivíduos, os espíritos passam, e os planetas e as condições, os planos terrenos e espirituais caminham, a gente vê a importância desse tempo e de como algumas experiências são necessárias numa degustação desse tempo, vamos usar uma expressão assim, né? Na vivência, no gasto desse tempo. Alguns processos precisam de um amadurecimento de tempo. Quando a gente diz de perdão, quando a gente diz de superar mágoas passadas, quando a gente diz o tempo é importante, porque como a gente é muito regido ainda por questões instintivas, ainda não alcançamos uma elevação espiritual
em que pudéssemos romper com as nossas lógicas instintivas, a gente age muito por impulso. E às vezes nas relações o tempo é importante, um afastamento da coisa, da tensão, do momento arriscado, né, inadequado de agir numa lógica impulsiva. Mas de fato, a mudança efetiva na caminhada da evolução se dá no dia de hoje. Eu acho que essa é uma mensagem importante. O Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, no capítulo 22, né, é um livro psicografado pelo Chico, ele traz uma lição magnífica. O título é Talismã Divino. Eu vou ler aqui, porque é um texto tão agradável e tão bonito. Eu vou tomar o tempo de vocês com a leitura. E aí a gente comenta logo em seguida. Então, Neio Lúcio, Psicografia do Chico, livro Jesus no Lar, capítulo 22. Vou pegar aqui e vou ler. Entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Ou como a gente procura, né? Objetos mágicos para nos favorecer. Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente, Isabel, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Olha, esse talismã oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra a passagem de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos e indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida em que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir, complacente, continuou. Jesus continua descrevendo esse talismã. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou bem-humorado: Esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, ainda arrematou:
o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Bacana, né? É isso. Um texto magnífico, né? Sobre a oportunidade diária. Lá na Bíblia, Jesus diz o seguinte: não vos inquieteis com os dias de amanhã. A cada dia basta seu mal. É isso. Seu mal, seu bem, obviamente. Cada dia é a possibilidade dessa caminhada. É a possibilidade da mudança. É de fato a possibilidade da evolução espiritual. Estamos dizendo do dia, né? Estamos dizendo da hora que estamos atravessando, como Neo Luz traz para a gente. Na boca, né, do personagem Jesus diante da Isabel. Essa é uma grande questão. Olha só, além disso, a relação entre tempo e a nossa mente é uma questão importante da gente trabalhar. Porque quem significa, como eu disse, na perspectiva do Kairos, alguém definiu arbitrariamente que um minuto dura 60 segundos e que uma hora dura 60 minutos, certo? E que um dia são 24 horas e que um ano são 365 dias e 6 horas, né? Por isso que a cada 4 anos a gente tem um ano bissexto. São definições arbitrárias que alguém disse que um segundo, né, cientificamente, é o tempo de duração, olha só, de 9.192.631.770 vibrações da radiação emitida pela transição eletrônica entre os níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. Um segundo, então, são 9.192.631.770 vibrações do átomo de Césio. Cientificamente, é isso que significa um segundo. E porventura, por consequência, um minuto são 60 segundos, uma hora são 60 minutos, um dia 24 horas, um ano 365 dias, né, uma década 10 anos, e por aí vai. A gente caminha infinitamente nessas definições, cronologicamente. Mas quando a gente tenta focar na perspectiva do significado do tempo, aí a gente entra na seara da nossa mente, que é de fato a perspectiva espiritual da nossa vivência, né? Mente e espírito estão conectados permanentemente, é de fato a essência, né? E aí, olha só, eu trouxe aqui um trecho da Bíblia, que é Eclesiastes, capítulo 3. Vou ler também, tá? Só para a gente conseguir concluir aqui a nossa conversa, baseado, né, no Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui a gente está se referindo ao Velho Testamento, né? Mas é uma discussão interessante. Então, capítulo 3 de Eclesiastes. Eu vou ler os versículos de 1 a 15. Para todas as realizações é o momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar, tempo de se apartar do abraço. A pandemia, por exemplo, a gente está num tempo de se apartar do abraço, né? Tempo de buscar, tempo de desistir, tempo de conversar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar, tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária?
Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Compreendi ainda que tudo o que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar de igual modo. Nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. E o 15, para fechar, assim, tudo o que há já havia existido. O que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Olha, muito alinhado com a perspectiva do Einstein, de que a ilusão entre passado, presente e futuro é só uma ilusão. O tempo é o mesmo, a lógica é a mesma. O processo é sempre o presente. E Deus pode renovar o que já passou. É essa a perspectiva da possibilidade de renovar o que a gente se equivocou no passado. Até porque, nessa lógica, o passado é um ilusório. Quando a gente ultrapassa os limites, muda de ciclo nas camadas evolutivas categorizadas lá pela doutrina espírita, os espíritos, os tipos de espírito, quando a gente dá um salto, sobe de nível nessa perspectiva, essa construção do passado ela é ressignificada. Todos os erros são apagados, porque a vivência do perdão e da possibilidade da caminhada de agora em diante, numa lógica evoluída, numa lógica construída a partir do amor aos irmãos, está garantida. Certo? Aquele trecho que eu disse, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia seu mal, está em Mateus, capítulo 6, versículo 34. E aí Paulo, na carta aos Romanos, para a gente encerrar, diz o seguinte: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O presente, que é o tempo, na perspectiva de Kairos, da oportunidade, é a alternativa para que a gente renove a nossa mente e renove o nosso mundo. Essa é a ideia. Bendito quem inventou o belo truque do calendário, pois o bom da segunda-feira, do primeiro dia do mês e de cada ano novo, é que nos dão a impressão de que a vida não continua, mas que apenas recomeça. Essa é a ideia. Jesus, em Lucas, capítulo 6, versículo 46, diz o seguinte, e eu tenho terminado todas as minhas conversas na perspectiva da espiritualização, da doutrina espírita, com essa frase de Jesus, porque eu acho que ele já estava assim, É uma dica importante para a gente. Ele diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que a gente não pega essa oportunidade do tempo presente e efetiva a nossa evolução espiritual? Ela depende da gente. Ela depende da gente construir novas relações mentais e novas relações físicas, conexões com os nossos companheiros de jornada, com os nossos irmãos, para a nossa caminhada evolutiva, para a nossa caminhada rumo ao bem, para a nossa construção das virtudes que não serão mais derrubadas, não serão inconstantes. Pegar, olhar para trás, reconhecer os nossos vacilos, nossos equívocos, é a estratégia do tempo.
para a nossa evolução. Essa é a importância do tempo na nossa evolução espiritual. A alternativa de mudança está no hoje, no agora. Muito obrigado pela atenção de vocês, por ter gastado esse tempo comigo. Estou à disposição para a gente poder conversar. Abraços e espero que eu tenha conseguido minimamente acender uma luzinha de reflexão na nossa possibilidade de evolução espiritual. Que o Senhor Jesus nos acompanhe sempre nessa caminhada. Muito obrigado.